Fala, atleta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Movimento Atleta Consciente. Esse canal eu criei com o objetivo de ajudar você, atleta, a trazer mais consciência para a sua jornada, a desenvolver mais consciência para a sua jornada esportiva, para que você fortaleça a sua identidade como atleta, para que você melhore a sua consciência como atleta e viva um grande propósito na sua jornada esportiva. Inclusive, falando em propósito, esse é o primeiro tema, o primeiro assunto desse canal, né, desse primeiro vídeo aqui do canal Movimento Atleta Consciente. É um assunto que eu particularmente amo desenvolver com os meus atletas na mentoria de preparação mental. E eu fiz questão de trazer esse assunto no primeiro vídeo porque eu considero um dos assuntos mais importantes, relevantes para a jornada de um atleta. Até porque uma das maiores capacidades mentais, não a mais importante, mas eu falo maior, que é a resiliência, né, que é o que sustenta, o que vai te sustentar ao longo da sua jornada, tem o propósito, ele é basicamente o suporte da resiliência. É uma condição, vamos dizer assim, algo que a gente desenvolve ao longo da nossa jornada e que traz resiliência para o nosso processo, porque eu sei o desafio que é ser atleta. Já já eu falo um pouco mais da minha história como atleta, eu sou ex-atleta profissional de futsal, mas eu sei, eu vivi na pele a frustração da autocobrança exagerada, a frustração de, em alguns momentos da minha jornada, não conseguir realizar o meu melhor. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu faço esse trabalho hoje, é por isso que o movimento Atleta Consciente existe. Inclusive, pessoal, só porque eu acabei de errar, eu até lembrei de dar um recado para você, tá? Eu não pretendo ficar cortando vídeo. Então, se em algum momento eu errar alguma palavra, falar alguma coisa, perder aqui o raciocínio, eu vou voltar, mas eu não vou ficar fazendo corte, não. Então, a gente vai seguir, tá? Então, como eu estava falando para vocês, meu objetivo, inclusive a minha jornada como atleta, é o que me fez, o que me trouxe, né, para a mentoria de preparação mental, porque o meu objetivo é ajudar o atleta a desenvolver aquilo que eu não soube desenvolver na minha época, para que você consiga realizar o seu propósito no esporte. Então, o meu objetivo aqui é te ajudar a desenvolver consciência para que você se sustente ao longo da nossa jornada, porque, como eu estava falando, resiliência é basicamente uma competência que todo mundo pode desenvolver e a gente desenvolve ao longo da nossa jornada através das nossas percepções, através de maturidade mental e emocional que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada diante dos desafios, porque se tem uma coisa que o atleta vive na jornada, são desafios e grandes desafios, certo? Então, me apresentando rapidamente, eu sou mentora de atletas, sou Viviane Santos, e eu faço preparação mental para atletas, dou mentoria para atletas de diversas modalidades, inclusive, muito provavelmente eu vou trazer palavras que vão referir a atletas de futebol, atletas de futsal, atletas de futevôlei, né? Eu fui atleta profissional de futsal, eu joguei futebol 7, depois de um tempo já tinha meio que aposentado, né, da vida profissional como atleta. Eu joguei futevôlei também, né, por aproximadamente 2 anos, 3 anos, competi, inclusive tem um troféu desse lado aqui do primeiro campeonato que eu joguei na minha categoria na época. Eu fui campeã de um torneio importante aqui de Brasília. Eu sou de Brasília, e aí eu já perdi o raciocínio, não sei onde eu ia chegar, mas eu estava me apresentando e o que eu estava dizendo era justamente que eu vivi na pele grandes frustrações, vivi na pele o que provavelmente você possa estar vivendo ou que você vai viver, porque eu sei o quanto é desafiador a jornada do atleta, né? O quanto é difícil ser atleta. Mas, pensando na dificuldade e nos desafios, o primeiro tema, o primeiro assunto que eu quero trazer para você, atleta, é justamente um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar e de desenvolver, né, no atleta, que é propósito. Quando o esporte deixa de fazer sentido, a gente precisa trabalhar a nossa consciência, fortalecer a nossa identidade e o nosso propósito, porque
quando as coisas deixam de fazer sentido, muito provavelmente existe uma dor, uma frustração em cima de alguma situação, alguma experiência que a gente viveu. E basicamente o que traz resiliência para a nossa jornada, né, uma das condições é de fato a gente ter um propósito fortalecido, claro, e uma convicção muito grande sobre o que a gente quer fazer e realizar, né, inclusive sentido na nossa existência ao longo dessa jornada que muitas vezes a gente perde por conta dos desafios que a gente vive, tá? Então, você provavelmente já pensou em parar de jogar, de competir, você muito provavelmente já pensou em desistir. Muitas vezes você não parou para pensar em parar de jogar, mas muitas vezes você parou de acreditar. Muitas vezes, em alguns momentos, você parou de sonhar. E aí, talvez você esteja treinando todos os dias, talvez você seja um atleta muito comprometido, talvez você seja um atleta muito disciplinado, muito dedicado, talvez você esteja fazendo realmente tudo que você pode para realizar o seu sonho, mas muito provavelmente em algum momento você pode ter parado para pensar em desistir, porque pode ser que você esteja enfrentando um grande desafio na sua jornada. Muitas vezes você está tentando ser aprovado em uma avaliação no clube, ser aprovada em uma peneira. Muitas vezes você está no banco tentando ser titular, treinando, se dedicando, e muitas vezes o treinador acaba escolhendo por colocar um outro atleta que até você considera ser melhor que ele, e pode ser que você seja, mas esse não é o nosso foco, né? Inclusive, a parte de desenvolver consciência, justamente uma das questões que a gente desenvolve na mentoria é sobre autorresponsabilidade, sobre onde podemos direcionar a nossa atenção para que a gente supere esses desafios, tá? Mas muito provavelmente você possa estar vivendo, ou já viveu, ou vai viver alguma dificuldade, algum desafio ao longo da jornada, em que isso vai trazer dúvidas para o seu processo. E por que que o propósito ele é tão importante na nossa jornada? Tem um psiquiatra que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que é um dos livros mais incríveis que eu já li, que é o Viktor Frankl. Ele escreveu esse livro e ele viveu em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Foi enviado para campos de concentração nazistas e ele praticamente perdeu tudo. Família, ele perdeu liberdade, quase ali que um futuro, só que ele sobreviveu a esse campo de concentração. Ele perdeu segurança, ele perdeu conforto, e ele estava vivendo num ambiente do mais extremo, né, de sobrevivência, porque um campo de concentração, né, ele relata no livro, enfim, não vou me aprofundar aqui, mas acho que talvez, de fato, maior situação de sobrevivência que alguém, de repente, possa passar, né, que é fome, frio, tortura, enfim. E aí, o que o Viktor Frankl trouxe que a gente vai associar para a nossa caminhada como atleta? Obviamente, o esporte não é como um campo de concentração, mas existem momentos em que você, atleta, também encontra sofrimento. E muitas vezes você pensa em desistir. E o que o Viktor Frankl trouxe para a gente? Observando as pessoas no ambiente, ele percebeu algo muito interessante e muito relevante. Que nem sempre os mais inteligentes, nem sempre os mais fortes fisicamente, eram os que sobreviviam ao campo de concentração. Na maioria das vezes, muitas vezes, aqueles que ainda sobreviviam às condições mais extremas eram aqueles que tinham uma razão para continuar. E aí, sobrevivendo a todo esse tempo que ele passou, não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas ele defendeu que a busca por sentido é a principal força motivadora do ser humano. Inclusive, ele desenvolveu uma metodologia, né, um método de terapia para ajudar, né, uma abordagem para ajudar indivíduos, pessoas,
a encontrarem significado na sua existência. E ele defendia que a vida sempre tinha um sentido, inclusive diante do sofrimento. E o que isso tem a ver com a sua jornada enquanto atleta? Tudo. Porque os desafios, as frustrações ao longo da jornada são imensas. Então você sofre lesões, você fica muitas vezes no banco de reservas, muitas vezes você não é reconhecido pelo seu treinador, muitas vezes você sofre críticas de outras pessoas, você se sente rejeitado, muitas vezes você não é relacionado para um jogo em uma semana que você treinou muito bem, muitas vezes os seus sonhos são adiados porque você não tem controle sobre todos os resultados que acontecem na sua vida. E o Viktor Frankl, ele acreditava que o ser humano, ele consegue suportar grandes desafios quando ele encontra um motivo, quando ele tem convicção daquilo que ele é e quando ele encontra um motivo que dê sentido à caminhada. E foi o que fez ele ao longo desse processo de sofrimento que ele enfrentou, que ele trouxe, no livro, contou a história de outras pessoas e que mostrou que o sentido que as pessoas davam, mesmo diante do sofrimento, faziam elas criarem resiliência e perseverar para sobreviver nas condições mais extremas. E além do Viktor Frankl, a gente tem outras pessoas que falam, que são referências em propósito e em sentido, que é a Emily Smith, uma escritora e pesquisadora que passou anos estudando pessoas que encontravam significado em suas vidas, e ela trouxe algo extremamente importante que a gente precisa trazer nessa reflexão, que é o quê? Pessoas que constroem significado o significado não é baseado em resultado. O significado ele é construído ao longo da jornada através da experiência que a gente vive e através da forma como a gente vai interpretando aqueles eventos, aquelas situações. Uma outra pesquisadora também, Laura King, publicou vários estudos mostrando que pessoas com senso de propósito apresentam maior bem-estar, pessoas com senso de propósito têm mais persistência, ou seja, resiliência. E ela também trouxe a ideia de que significado e felicidade não são exatamente a mesma coisa, mas que quando nós temos significado na nossa jornada, não é que a gente vá sofrer menos, mas vai ser melhor para a gente lidar com os desafios em comparação a pessoas que não têm significado, que não veem sentido muitas vezes naquilo que estão fazendo. Tem uma outra pesquisadora que ela escreveu um livro chamado Garra. Deixa eu fechar a porta aqui que os meus filhotes estão latindo lá fora. A Angela Duckworth, ela escreveu um livro chamado Garra. Eu tenho o subtítulo, não lembro, mas apesar de não ser um livro que ela aborda exclusivamente o tema propósito como o principal, ela traz o propósito como um dos principais componentes que sustentam perseverança a longo prazo. E ela faz essa relação de propósito, persistência e excelência, o que tem tudo a ver com a nossa jornada no esporte, tá? E aí, trazendo essas reflexões, essas percepções, qual o erro que muitos atletas enfrentam? Qual o erro que muitos atletas cometem e muitas vezes chegam na mentoria de preparação mental porque querem, obviamente, melhorar sua confiança, melhorar controle emocional diante de situações de pressão, saber lidar com as críticas, e não tem nada de errado nisso. Esse é um dos objetivos da mentoria, mas um dos maiores erros que os atletas cometem na jornada é vincular propósito, condicionar propósito a resultado. Então, muitas vezes o atleta fala, o meu propósito é ser titular, meu propósito é ser convocado, meu propósito é ganhar uma competição com a minha equipe, meu propósito é assinar um contrato. Só que a gente precisa tomar cuidado com essa definição de propósito, e o meu objetivo é justamente te ajudar a mudar essa percepção de propósito, porque ser titular, ser convocado, ser relacionado, ser aprovado numa peneira, numa avaliação, assinar um contrato, não é sobre propósito, é sobre meta, é sobre objetivo.
E não é que seja errado ter metas e objetivos, mas o Viktor Frankl, ele mostra que muito mais importante do que a gente ter meta e objetivo é a gente ter significado. Então, os resultados nem sempre estão sob o nosso controle. E se o atleta condiciona propósito a resultado, toda vez que o resultado não acontecer, a motivação vai cair por terra. Então, o que é melhor? Você basear a sua motivação em propósito, dar significado para a sua jornada, ou basear em resultados, que é algo que você não tem controle? O propósito você vai construir ao longo da sua jornada. O propósito é algo que você vai carregar com você, que vai depender de você, da sua construção, da sua mentalidade, da forma como você vai encarar a sua jornada ao longo da sua vida. E por isso que é tão importante dar significado ao que a gente faz. E não condicionar propósito a resultado, porque o resultado vai começar a controlar a sua motivação. Só que nem sempre você tem controle sobre o resultado. Ser aprovado numa avaliação não depende só da sua capacidade, depende da escolha do treinador, depende da necessidade do clube. Muitas vezes você não vai ser aprovado numa peneira, numa avaliação, e você vai se sentir injustiçado, porque de repente um atleta que já faz parte do clube, talvez você enxergue ele como inferior a você, talvez você se veja como melhor. E a gente tem que tomar um certo cuidado até com essa percepção, mas não vou me aprofundar nisso. Mas você se sente injustiçado porque você sabe que você tem capacidade e competência para estar ali. Só que quando você condiciona propósito a resultado, o resultado vai começar a controlar a sua motivação. Porque toda vez que aquilo que você quer que aconteça não der certo, você vai ficar extremamente frustrado e você não vai enxergar significado naquela situação que muitas vezes pode estar muito mais te ensinando e te fazendo desenvolver uma competência, por exemplo, como resiliência, e você não vai enxergar isso porque você está condicionado a focar apenas no resultado. Então, quando você não joga bem, quando você perde, quando as oportunidades não acontecem, como que você se comporta diante disso? Você enxerga que por aquilo não acontecer da forma como você quer, aquilo vai ser o fim da sua jornada? Ou você tem um forte senso de propósito, significado, ou se você ainda não construiu, você está buscando construir. E muito provavelmente é por isso que você está aqui nesse vídeo. E um forte significado que nos ajuda a sustentar as nossas metas e objetivos. Então, o propósito ele é muito maior. O propósito é um significado que a gente cria ao longo da nossa jornada para que a gente consiga sustentar as nossas metas e os nossos objetivos. Tá? E aí tem um artigo que ele traz uma... Vou mandar mensagem aqui, pessoal, que inclusive estou gravando esse vídeo e eu tenho uma sessão agora. Vou só avisar o atleta aqui, a gente já está terminando. Eu quero finalizar esse vídeo, eu não vou cortar para voltar e fazer depois, tá? Então vamos lá. Tem um artigo científico que ele não foi feito, desenvolvido em cima do esporte, mas foi um artigo que os pesquisadores, eles encontraram, eles associaram, tá? Encontraram relações entre o senso de propósito, entre maior bem-estar psicológico e persistência diante dos desafios, inclusive melhor adaptação às dificuldades, ou seja, mais resiliência. E isso tem tudo a ver com esporte. Então, a ciência mostra que pessoas com senso de propósito, elas, não é que elas não vão sofrer danos, não é que elas não vão se frustrar, mas elas conseguem continuar caminhando mesmo quando as coisas estão difíceis. Por isso que é tão importante que você, atleta,
busque desenvolver significado na sua jornada, naquilo que você faz e uma forte consciência, vamos dizer assim, do que você é na sua trajetória. E aqui é que está a virada. O Viktor Frankl, ele falou, é muito mais importante a gente desenvolver significado do que se basear apenas em metas e objetivos. Porque muitas vezes as metas e objetivos não dependem só do nosso esforço, da intensidade que a gente coloca para alcançar. Como eu falei, muitas vezes para você ser aprovado numa avaliação não vai depender só de você. Então, quando a gente fala de significado e propósito, a gente pensa de forma diferente. Cara, diante de uma situação em que eu não estou sendo aprovado em avaliações, diante de uma situação em que eu estou no banco, eu não estou sendo relacionada, o que o esporte está tentando me ensinar nesse momento? Quando a gente trabalha consciência, a gente faz as perguntas de forma diferente. Em vez de pensar, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que meu treinador escolhe outro atleta e não eu? Mas quando você começa a atribuir significado, sentido para a sua jornada, você se pergunta diferente. Quem eu estou me tornando neste momento? O que isso está trazendo para a minha jornada de forma que isso me deixe mais forte mentalmente? Talvez o esporte esteja te ensinando disciplina nesse momento. Talvez o esporte nesse momento esteja te trazendo resiliência. Porque para você passar por isso, você precisa desenvolver uma mentalidade forte. E não é que desenvolver uma mentalidade forte não vai te fazer frustrado. Você vai sentir frustração, isso faz parte do processo. Mas uma mente forte, uma mentalidade preparada é sobre como você vai encarar esse desafio. E o significado e o propósito vai te ajudar a passar melhor por essa situação. Não é que vai ser mais leve, mas vai ser muito melhor para você continuar, mesmo diante de uma situação de desafio. Talvez o desafio que você esteja passando esteja te ensinando a ter um pouco mais de humildade. Em vez de você ficar se comparando com outras pessoas ou achando que você é melhor do que outras atletas, do que outros atletas. E a humildade, a resiliência, a coragem, a disciplina, elas permanecem mesmo quando o placar muda. Elas permanecem mesmo quando você não é aprovado numa avaliação. Muitas vezes, nós estamos tão focados em resultados, estamos tão focados no que a gente quer conquistar, que a gente esquece de perceber. A gente não tem consciência do que a gente está se tornando diante desse desafio. E se você parar para olhar a história de grandes atletas que são referências em várias modalidades, esses atletas mostram quanto momentos de desafio fizeram eles se tornarem resilientes ao longo da jornada. Então, a gente precisa, muitas vezes, passar por momentos de desafio para a gente construir resiliência. Porque resiliência é basicamente você se adaptar a uma situação de estresse e continuar em busca do seu objetivo, da sua meta, com propósito, com significado, para que você continue seguindo em frente. E o propósito é quem pode trazer isso para a sua jornada. Para a gente finalizar, talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja jogando ou performando menos do que gostaria, talvez você esteja lesionado e eu sei tudo isso que eu falei, mas eu vou falar da lesão com propriedade porque eu sofri um ciclo de lesão. Foram 3 lesões, praticamente uma seguida da outra. Talvez você esteja voltando de lesão, talvez você esteja com muita dúvida se realmente o esporte é para você mesmo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja, será que eu vou conseguir? Talvez a pergunta mais importante seja, o que torna essa caminhada importante para mim?
Porque quando um atleta encontra significado, quando ele deixa de correr somente atrás de resultados, ele começa a construir algo muito maior, que é identidade, consciência e propósito para sua jornada. E é exatamente aí que a gente cria a verdadeira força mental. Então vou pedir para você, se você chegou nesse vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários, não para mim. Na verdade, eu quero saber de você, mas eu quero que você traga essa reflexão para você. Você está vivendo numa situação difícil, um momento difícil. Por que que você vai continuar? Por que que amanhã você vai acordar e continuar treinando? Talvez você esteja passando por um dos maiores desafios da sua jornada. Mas se o esporte não te desse fama, se o esporte não te desse dinheiro, se o esporte não te trouxesse reconhecimento, o que faria ainda você continuar treinando? Talvez nessa sua resposta tenha parte do seu propósito. Então deixa aqui nos comentários por que que você escolhe continuar. Se você ficou até o final desse vídeo, algo fez sentido para você? Se você gostou do conteúdo do Movimento Atleta Consciente, comece a seguir o canal e eu vou trazer várias outras reflexões para a sua jornada como atleta, enquanto atleta. Meu objetivo é, de fato, tornar a consciência um movimento dentro da jornada esportiva. Que bom que você ficou até aqui, eu agradeço a sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.